Paz e alegria. Sou a Melinha, consagrada da comunidade católica Epifania, e hoje quero apresentar para vocês a figura de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, doutor da Igreja, fundador dos redentoristas, dos irmãos redentoristas, que a gente conhece muito, né? Porque eles que cuidam do Santuário de Aparecida, então a gente tem visto muito, né? Acompanhado muito essa espiritualidade que vem do seu fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório, que nasceu na Itália no final do século XVII, e de uma família muito bem posicionada, estudou e aos 16 anos já era advogado. Então inicia muito cedo uma profissão, né? E era muito competente, era um excelente advogado. Esse ser um grande advogado fez com que ele fosse crescendo cada vez mais, né, no conhecimento, mas era um homem reto, era um homem muito reto, né? Tinha uma grande espiritualidade. E um dia, né, ele já tinha aquela fama de não perder nenhuma causa, né? E quando ele entrava para defender e ganhar, né, defendendo muito bem seu cliente. E ele perde uma causa, não por incompetência, não porque errou, nada disso, ou porque ele não tinha direito, nada disso, mas por corrupção. A corrupção do sistema judiciário que faz com que ele perca aquela causa. E a gente vai ver, né, os seus biógrafos dizem que quando perde, tem esse resultado, ele vai para casa e por 3 dias ele fica trancado no seu quarto, em silêncio, refletindo sobre o acontecimento. Ele não comeu, não bebeu, não fez nada a não ser ficar em silêncio e em oração durante 3 dias. Ao terceiro dia, nasce um novo Afonso. Ele sai e diz: Mundo, agora te conheci. Adeus, tribunal. Não me verás jamais. Os tribunais são uma página virada em minha vida e decide consagrar-se inteiramente a Deus. Então, esse momento decisivo na vida de Santo Afonso, né, da sua decisão vocacional. Depois ele diz para um jovem que pergunta para ele sobre vocação, e ele diz: não espere que um anjo venha lhe mostrar a vocação que deva seguir para corresponder ao projeto de Deus a seu respeito. Mas faça um retiro fechado. Os exercícios espirituais foram feitos exatamente para isso. E depois ele faz uma confidência. Sou muito ligado aos retiros fechados, pois a eles devo a minha conversão e a resolução que tomei de me consagrar a Deus. Então, ele dá esse conselho, né, que fica para todos nós. Uma decisão importante na sua vida, não espere que o anjo venha dizer, não espere que vá cair do céu, mas faça um retiro em oração. Peça a Deus para te mostrar o caminho. Então, Santo Afonso, ele a partir daí, ele vai se estudar, vai se tornar um sacerdote, vai fundar, né, como eu já falei, a congregação do Santíssimo Redentor, que a gente conhece como os Redentoristas, e apreciado pela sua bondade, pelo seu zelo pastoral, ele vai ser nomeado bispo, né, pelo Papa Pio VI. Então, um bispo e um bispo também segundo o coração de Jesus. Diante da sua morte, toda a população da cidade e dos entornos vai dizer: era um santo. Ele não se cansava de dizer, de testemunhar também: os padres são um sinal visível da infinita misericórdia de Deus, que perdoa, ilumina a mente e o coração do pecador, para que ele se converta e mude de vida. E ele continua: na nossa época,
na qual são claros os sinais da perda da consciência moral e deve ser admitido certa falta de apreço pelo sacramento da confissão. Isso é muito, muito importante, né? Como precisamos rever, né, a nossa vida de fé, como precisamos buscar continuamente a reconciliação com Deus e com os irmãos através do sacramento da confissão. E Santo Afonso Maria de Ligório, ele que é considerado um padroeiro, né, dos confessores, ela diz, e ele diz também, né, a respeito da oração: Deus não nega a ninguém a graça da oração, com a qual obtém ajuda para vencer todo pecado, toda tentação. E depois ele continua: durante toda a minha vida, que toda salvação eu vejo que está na oração. E aí fica, né, aquela famosa frase: aquele que reza se salva. Por quê? Né? A gente fala assim, mas a salvação vem para a oração? Não, a oração é daquele que confia na misericórdia de Deus. Então, se eu confio, eu rezo, e se eu rezo, eu estou salvo. Né? Deus que salva, né? Mas a minha oração é sinal dessa confiança que tenho em Deus, dessa confiança que tenho nesse Deus do amor, nesse Deus da misericórdia. E ele continua, né? Eu gosto muito das frases, dos pensamentos, dos ensinamentos de Santo Afonso Maria de Ligório. Não se preocupe em fazer muitas coisas, mas procure realizar perfeitamente aquilo que acha que é a vontade de Deus. Não precisa fazer muito, faça apenas aquilo que é vontade de Deus. É um erro pensar em outra ação melhor do que é mandada pela obediência. Eu fazer muita coisa, mas se não é aquilo que Deus quer, não tem muito sentido, né? Então, Santo Afonso é aquele pai de uma espiritualidade fantástica que nos ensina esse caminho. Não posso deixar de falar de Santo Afonso sem falar de Maria. Como eu disse, um profundo apaixonado por Jesus, mas quem ama Jesus ama sua mãe. A gente chega a Jesus através da sua mãe, a sua mãe amorosa, a sua mãe querida, né? Então, a devoção de Santo Afonso Maria de Ligório a Maria ilustra o seu papel na história da salvação. É verdade. Então ele fala que Maria era sócia da redenção, mediadora da graça, mãe, advogada e rainha. Ele fala que a devoção a Maria nos conforta e confortará sempre até no momento da nossa morte. E ele acreditava que meditar, né, no nosso, vamos dizer, nas bem-aventuranças, era uma possibilidade para chegar à salvação. Então, essa presença de Maria também muito forte na espiritualidade de Santo Afonso Maria de Ligório. E, Senhor, eu não desejo me curar ou permanecer doente. Quero somente o que tu queres, né? Então, eu não vou pedir pela cura, não vou pedir pela doença. Eu vou pedir para querer aquilo que Deus quer. Gente, essa é a única oração que agrada a Deus. Se conformar à sua vontade, adentrar no seu coração. Quando Deus não nos atende, é para o nosso bem maior. Se eu rezei, se eu pedi e eu não consegui, ou não consegui ainda, é porque aquilo que Deus não me deu é para o bem maior. Então, ele lembra muito aquela frase de São Paulo, né, a carta aos Romanos, quando ele diz: pedir o Espírito Santo para nos ajudar a rezar, porque não sabemos o que pedir. Por isso pedimos mal. Então, quando Deus não nos atende, é para o nosso bem. Era o nosso bem maior. Saber viver é saber rezar. E aí ele continua: peçamos muito. Vamos estar sempre em oração. Uma espiritualidade encarnada, uma espiritualidade de confiança, de filhos que somos. Temos um Pai que nos ama, que ouve as nossas preces. E ele continua: não podes rezar?
Que oração melhor do que olhar para o crucifixo de quando em quando e oferecer as dores que suportas, unindo o pouco que sofres às dores intensas de Jesus Cristo na cruz. Então, às vezes a nossa dor é tão grande que a gente fala, né, Senhor, eu não consigo rezar. Então Ele nos dá o caminho. Tá vendo esses crucifixos aqui? Olha para ele, né? E como ele diz, que oração melhor do que adentrar, do que olhar para o crucifixo, ver as dores de Jesus e unir a nossa dor, à dor imensurável de Jesus. Essa seja também a nossa oração. Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina que rezar é confiar, é olhar para Jesus e dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se segundo a tua vontade, assim como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se, aconteça-me segundo a tua vontade. Que Santo Afonso Maria de Ligório interceda por cada um de nós.